Hoje a gente vai aprender como é que a gente vai utilizar o Geth, que é o client do Ethereum, feito em Go, fazer um attach, ou seja, uma conexão dele com no local da rede RSK. Então, essa conexão, então a gente vai também aprender como é que a gente vai instalar um nó local para a rede. E aí eu espero que dê tempo, que depois de a gente montar essa conexão, a gente vai tentar também fazer o deploy de um smart contract usando esse caminho todo. Então, só para relembrar, meu nome é Solange Gueiros, as pessoas me conhecem como Sol, eu sou Developer Advocate na RSK, o IOV Labs, que é a organização maior. Eu fiz computação e pedagogia na USP e sou apaixonada por blockchain aí desde que eu conheci, desde 2017. E também outra coisa que eu gosto muito de fazer é viajar, então melhor ainda se eu puder viajar para juntar as duas coisas, que é ir para os eventos de blockchain, onde eu vou aprender muito, onde eu já estou ganhando alguns prêmios, estou inclusive já fazendo esses workshops lá fora, e ao mesmo tempo também conhecer lugares novos. Então, minha maior paixão é essa. Estou realmente muito feliz de poder fazer isso. E aí é isso que a gente vai fazer hoje. Então, vão ser todas essas etapas, né? Primeiro a gente vai instalar, ver se vocês já têm o Java, instalar o nó local, instalar o Geth, fazer a conexão, verificar se o nó está rodando através da conexão com o Geth. Vamos brincar com alguns comandos e depois a gente vai brincar com as contas, até para a gente ter certeza que a gente fez a conexão corretamente. Vamos fazer uma transferência entre duas contas que vão estar no nosso nó local. Depois a gente vai criar um smart contract no Remix, essa parte a gente até fez semana passada, eu vou usar um pedacinho. Só que daí a publicação é que vai ser diferente, porque a gente vai criar um arquivo JavaScript para fazer essa publicação, e essa publicação vai ser feita no nosso nó local usando o Geth. Então, isso que vai ser bem diferente. A gente vai, então, antes de praticar, eu falei que eu ia fazer uma brincadeira com vocês, então eu vou até parar aqui um pouquinho. E a ideia é que a gente vai brincar nessa ferramenta. Então, eu vou passar esse link para vocês, direto aqui no chat, vocês podem entrar onde vocês quiserem. E aí, nesse link, vocês vão usar esse game. Vamos ver quem vai ganhar. Então, a gente tem 5 questões sobre a RSK. Então, primeiro, quando que a rede principal da RSK começou? Tcharam! Olha, a rede começou em janeiro de 2018. Você vê que a gente tem pessoas que responderam coisas diferentes. Muito bom, vamos ao próximo. Ah, olha, o Joe é que tá ganhando, hein? Uau! Próximo. Verdadeiro ou falso? Em um sistema two-way peg ou one-to-one peg, tokens de diferentes blockchains são equivalentes do ponto de vista econômico? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Uau! A maioria errou. Então, aproveitando que daí eu não fiz ainda uma palestra oficial da RSK com vocês, eu vou fazer, mas eu estou passando alguns conceitos pelo caminho antes de a gente montar essa palestra. Então, quando a gente fala no sistema que é two-way peg, ou one-to-one peg, a gente está falando de tokens de blockchains diferentes, mas que eles equivalem à mesma coisa. No caso, a gente está falando do RBTC, que é da RSK, e que ele tem a sua equivalência com o Bitcoin, que é da rede Bitcoin. Uau, o Joe tá bem, hein? Vamos lá, outro de verdadeiro ou falso. Aí nessa linha, a rede SK é uma sidechain do tipo two-way peg com Ethereum?
Ah, que legal, vocês acertaram. É, e vocês viram que assim, eu expliquei antes, né? Então estava mais fácil de acertar, hein? Eu vou explicar menos agora, que era para vocês pensarem mesmo. Então, ó, o nosso scoreboard aí, o Joe ainda tá na frente. O que eu preciso alterar em um Smart Content feito em Solidity para publicá-lo na rede RSK? Hum, então, alguns acham que a gente precisa alterar a versão do Pragma. E aí, um acertou que eu não preciso alterar nada. E é isso mesmo, assim, a versão do Pragma é a versão do compilador Solidity que a gente está utilizando. Na prática, a gente não precisa trocar essa versão para poder publicar na rede da RSK. E nem o construtor, que seria a função que a gente chama, que é executada quando a gente faz o deploy de um Smart Content. Então, a gente não precisa alterar absolutamente nada para pegar um contrato que a gente tem em Solidity, que já está publicado no Ethereum, e publicar no RSK. Ó, a Maria tá chegando, hein? Ela vai alcançar. Próximo é a última. Como eu posso publicar um Smart Contract na rede da RSK? Olha só. Temos aí, então, que realmente eu posso usar todas as opções, não todas, depois eu vou arrumar isso, mas eu posso fazer de tudo. Usar o Truffle, que são outras ferramentas que também são utilizadas no Ethereum, junto com o HD Wallet, que é para a gente fazer a conexão com a rede. Eu posso fazer usando o Remix e o MetaMask, que a gente fez na semana passada, e eu posso fazer usando o Geth com a Tati num nó, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, todas essas opções são corretas. Nós já fizemos a do Remix e MetaMask semana passada. Hoje a gente vai utilizar o Geth com a Tati no nó. E a gente vai, ou na próxima semana, daqui uma ou 2 semanas, a gente também vai fazer uma com Truffle e HD Wallet. Lembre-se que nós teremos esses workshops toda quarta-feira, às 7h30. Então, teremos mais coisas aí nas outras semanas. E é isso. Quem ganhou? Bom, uau, temos o Chico em terceiro lugar, a Maria em segundo lugar e tchanarã, o Joe em primeiro lugar. É isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira aí para aquecer vocês. Vamos agora então para a parte prática mesmo do nosso workshop. Bom, eu tenho um link para passar para vocês. Deixa ele tá aqui, mas opa, é o 2, não é o 1. Deixa eu passar esse link também no chat, porque eu vou colocar daí os outros comandos aqui. Eu acho que o link já está aí com vocês no chat. Eu vou aproveitar e colocar meus contatos lá. E aqui do lado, ó, vocês podem colocar os nomes de vocês, a gente consegue daí saber se tem mais gente conectada, como é que estamos. Outra coisa que eu vou passar para vocês, então, são os nossos pré-requisitos. Eu estou seguindo 2 tutoriais que eu fiz e que já estão publicados no nosso portal de desenvolvedores da RSK. Então, esse é o primeiro, onde a gente vai fazer a conexão dos nós, e depois a gente vai seguir esse aqui, onde a gente vai publicar o Smart Contract. E a gente vai seguir nessa ordem mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se vocês têm o Java instalado na máquina de vocês. Então, no terminal,
verifica a sua versão de Java. Na realidade, mais do que saber qual é a versão, a gente precisa saber se tem uma versão funcionando. Então, eu tenho aqui a versão 1.8.0231, que é o runtime, tá? Que é o que a gente precisa. Boa noite para o Antônio, que acabou de chegar também. E aí, se vocês não tiverem o Java, aí vocês vão precisar fazer o download. Isso até que demora um pouquinho. Eu vou seguir mais um pouco, e aí se alguém tiver atrasado por causa do Java, pode avisar a gente aqui no chat, que daí eu espero um pouquinho para vocês também. Depois que eu já sei que eu tenho o Java instalado, o próximo passo é eu instalar o nó, que é super fácil, também é fazer download. Então eu vim aqui na página onde a gente tem as versões do nosso nó da ESK. Então, lembrando, esse nó, ele foi baseado em uma versão do Ethereum, de Java, inicialmente. Hoje ele já tem as evoluções próprias dele, mas ele é um nó feito em Java, por isso que a gente tem que ter o Java instalado para poder rodar o nó com ele. E aqui eu tenho a última versão, foi esse, o Wasabi 1.3.0. Se a gente vier um pouquinho mais para baixo, aliás, deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui nos assets, o primeiro asset que eu tenho, ele é exatamente o jar. É esse arquivo que a gente precisa. Então, se eu clicar nele, eu vou fazer o download dele. Então, ele está fazendo o download. Será que terminou? Acho que ainda não. Terminou sim. Ele só não me avisou. E eu vou escolher uma pasta para colocar. Então, no meu caso, eu vou colocar nessa pasta RSK Node. Então, tá aqui. E eu acho que ele não tá movendo porque minha internet não tá das melhores aqui. Ah, foi só desistir que ele foi. E aí, onde ele tá agora? Acho que ele tá no lugar certo. Se não tiver, eu pego outra versão. Bom, então eu simplesmente peguei um nó, fiz o download do arquivo, jar, e copiei numa pasta que é a pasta onde eu vou acessá-lo depois. Super fácil. Próxima etapa é executar. Então, para eu rodar esse, eu vou rodar com o Java e eu vou pedir para ele executar então esse arquivo jar. Ele vai depois disso, ele vai executar o comando start, e quando eu digo que é a regtest é igual ao nó local. Então esse é o nome até que vem mais do pessoal do Bitcoin, que eles usam, quando a gente fala em nó local, eles usam regtest. Então é isso que a gente tem que fazer. Eu vou passar isso aqui para vocês. E aí eu já tenho como é que a gente... Deixa eu fechar esse. Como é que a gente faz ele no Windows. O de Linux, se alguém puder colocar aqui para mim, eu agradeço. Linux e Mac. Tem alguém aí que está usando Linux ou Mac? Então eu peguei o meu comando que eu passei aqui para vocês, peguei exatamente o comando do pad. Vim aqui, como eu estou passando o caminho completo, eu posso executar ele de qualquer diretório. Então agora eu estou num diretório até nada a ver, foi o que o terminal do Windows abriu, mas tudo bem. Isso aqui é que parece meio estranho, porque a gente coloca ele para executar, parece que nada está acontecendo, mas ele está executando. Então a gente vai deixar ele parado e daqui a pouco a gente vai testar essa execução.
Como é que vocês estão? Tem alguém usando Linux ou Mac para colocar o comando aqui? Eu tenho um, mas esse início aqui, ó, não necessariamente vai servir para o Linux. Vocês precisam colocar a pasta local de vocês. Manda um ok aqui no chat se vocês já chegaram nesse pedacinho. Tá, temos um. Link do pet. Espera aí. Pronto. Tá. Esse erro aqui, precisa ter certeza que você está executando com o caminho certo. Isso, Carol, se está rodando e parece que não está acontecendo nada, é porque está certo. A gente vai ter certeza que está certo daqui a pouquinho. E aí, para Dulce, a dica é, se você tiver em dúvida, vai para a pasta certinha para rodar na própria pasta. Ou até pode fazer o download de novo, porque vocês viram que no meu caso, ele falhou um pouquinho, né, no download. Vai ver que era muita gente fazendo download ao mesmo tempo. Então eu vou seguir. Ele fica essa tela estranha que parece que nada acontece, é isso mesmo. A gente até podia fazer um teste com o curl, mas eu não vou testar com isso agora, a gente vai direto para o Geth, então. O Geth, a gente vai no próprio página do Geth. E aí o de vocês, ele vai sair desse Retrieve Packages e vai deixar vocês escolherem a versão. O meu, eu não sei porquê, tem algumas semanas que ele não deixa. Então, eu já tenho esse download. Então, eu não vou ficar nessa página. Na hora que eu desisti, pareceu até que ele ia deixar eu ir para frente. Mas eu vou instalar o Geth com vocês de novo. Então, eu tenho o meu aqui. Não, eu desinstalei o meu. Então, tá bom. Vou instalar o Geth. Deixa eu achar meu Geth aqui. Essa versão que a gente está é esse aqui, Geth Windows 1.9.12. Esse aqui que vocês vão instalar. Então, quando vocês fizerem o download desse arquivo, eu vou executar para instalar com vocês de novo. Eu vou deixar ele fazer a instalação. Vou aceitar. E é Next Next, tá? Vocês não precisam da Development Tools, a gente só precisa do Geth em si. Ele vai dizer onde ele vai instalar. E rapidamente o Geth está instalado de novo. Aí, depois que ele tiver instalado, a gente vai abrir um novo terminal. Então, eu volto aqui com vocês. Deixa eu ver, o Geth está lá, bonitinho. E aí, então, eu vou abrir um novo terminal, que eu vou chamar de terminal 2.
Então, eu já tenho o terminal 1, ele está aqui no cantinho. O meu terminal 2 vai ficar do meu lado do outro lado aqui. Só que esse terminal 2, eu quero já colocar ele preparar ele para a gente depois fazer um Smart Content. Então, primeiro eu vou criar um diretório. /register. Se vocês quiserem criar no Windows também, onde for mais fácil. Por exemplo, se eu vier no Windows aqui, eu acho que eu já tenho ele aqui, mas eu apago e faço de novo. Pronto. Vim aqui e vou criar o register. E aí eu vou para esse diretório. Agora eu já estou no meu diretório register. E aí sim, eu vou fazer o get attach. Esse diretório eu poderia fazer em qualquer lugar, eu não precisaria estar nele. Eu só estou indo para esse diretório porque depois, na hora que a gente publicar um Smart Content, ele vai ser útil para a gente. Então eu fiz o get attach. Aí ele vai responder para você que você está num console JavaScript do GEF e você consegue ter certeza que você está no lugar certo, por exemplo, pela instância. A instância te fala que você está na Java, no RSKJ, que seria a nossa máquina virtual de Java, do RSK, versão 1.3.0. Eu estou rodando no Windows, ele me dá até qual é a versão de Java que está acontecendo. Ele vai te dar depois a Coinbase. Quando a gente está rodando em modo local, esse modo já vem configurado para a gente com algumas contas muito bem recheadas, com muito dinheiro, e essa é a primeira conta. A primeira conta ela é sempre definida como Coinbase, porque se a gente quisesse minerar, ele automaticamente, a mineração iria para Coinbase. Ele está dizendo aqui que ele está neste bloco, 167.055. O de vocês vai estar num bloco bem baixinho. O meu está aqui porque apesar de eu ter feito o download da máquina virtual da RSK de novo, eu já tinha ela rodando e eu não apaguei as coisas que eu tinha antes. Então eu estou com um bloco mais alto que o de vocês. E aí ele fala alguns módulos que estão ativos. E aí aqui a gente vai ter certeza se o nó de vocês está rodando ou não, porque a gente vai pedir para vocês olharem o número do bloco. Então, esse ETH Block Number vai te falar o número do bloco. E uma dica desse terminal aqui. Esse terminal do GEF, o Ctrl V não funciona. O que funciona para você colar é botão direita e normalmente alguma tecla. Normalmente eu uso o botão direita, seta para direita, aí ele cola o que estava na memória aqui. E com isso, eu posso ver agora que, olha, estava 167055, agora está 167177. Ou seja, o meu nó local ele está automaticamente minerando, criando novos blocos. E aí uma pergunta que eu queria fazer para vocês, enquanto vocês devem estar ainda fazendo a instalação, vocês acham que tem alguma coisa nesses blocos? Conta para mim no chat. Eles estão vazios ou eles já têm transações? Tá empacado, hein? Agora tem 2 vazios e um que tem transação. Então, na prática, eles estão vazios. A gente está fazendo, ele está minerando, então estão sendo criados blocos novos, mas lembra que esse é um nó local nosso. Então, se a gente não mandou nenhuma transação para ele, ninguém está mandando. Então, são blocos vazios. E isso é interessante até para vocês saberem, quando a rede do Bitcoin começou assim, começou em 3 de janeiro de 2008, 2009, melhor dizendo, 2008 foi o white paper, e
ela começou com a mineração de blocos vazios. A primeira transação aconteceu alguns dias depois. E nessa época ainda, eram blocos que não tinham nenhuma transação, que tinha uma recompensa de 50 bitcoins. Já imaginou que legal isso? Agora vamos voltar para cá. Eu acho que vocês já estão aqui comigo. Como é que tá? Vou passar um outro comando aqui para a gente ver se está tudo em ordem para vocês. Então, aqui é o do botão direito seta para a direita. Uma coisa a gente pode ver tudo que tem num terminal do GEF, tudo que está instalado, simplesmente se a gente aperta a tecla Tab duas vezes. Só que eu tenho que passar um espaço antes. Espaço Tab Tab. Também não foi. O que eu não fiz agora? Dois espaços do Tab Tab. Espaço, espaço, Tab Tab. Aí. Carol, o problema foi no GEF? Tá. Deixa eu ver como é que eu consigo mandar isso para você. Vocês estão vendo aqui, ó, que vocês têm, então, todas os comandos que a gente pode acessar no GEF. Enquanto isso, eu vou tirar só o compartilhamento da minha tela um minuto, porque eu tive esse problema também, e eu acho que eu tenho uma lista das versões aqui direto para o link delas. Aí. Então, já estou compartilhando de novo, porque eu já achei o que eu queria. Só que eu não sei se eu peguei as outras, hein? 9, 12. Isso aqui. Porque vou colocar, melhor colocar direto aqui no pad, tá? Então, como a gente estava, vou colocar aqui na parte do GEF, tá? Eu coloquei o link direto para o download das versões. Então, tem o do Linux, tem o do Windows 64, que acho que deve ser a maioria de vocês. Eu perdi meu chat. Tô tentando descobrir onde foi parar o chat enquanto vocês estão aí, tá? Achei. Pois é, meu chat agora só aparece quando eu tiro as janelas da frente. Bom, eu vim pro chat para ver vocês. Com esses links que eu passei agora, vocês estão conseguindo fazer o download? Que bom.
Estou esperando só um pouquinho, tá? Para vocês terminarem aí de instalar. Aí eu vou fazer algumas demonstrações dos comandos em um minutinho. Então, aqui está a minha lista de comandos. Você vê que a gente tem um monte de coisa que a gente pode usar aqui. E aí eu vou demonstrar alguns comandos que, se vocês não fizerem todos, até não tem problema. Repara que eu usei aquele eth block number, mas se eu usar o eth get block number, é a mesma coisa. Só que daí ele me falou que ele é uma função. Aí eu vou ter que colocar um monte de coisa nele. Vamos ficar só com o block number agora. Outro tem o gas price. O gas price é 0. E por que o gas price é 0? Primeiro, o que é o gas price? O gas price seria o valor que os mineradores estão cobrando por gas para minerar uma transação. Então, seria mais ou menos o preço do litro da gasolina. Gas em si seriam quantos litros de gasolina eu vou precisar. Então, por exemplo, eu quero ir de São Paulo para Santos. Quantos litros de gasolina eu vou usar? Sei lá, 15. E aí, o gas price é o preço do litro de gasolina. Tá R$4, tá R$5. No nosso caso, o gas price é 0, porque a rede local, ela é configurada automaticamente para não ter gas price. A gente não gasta nada para fazer os deploys nessa rede. Então, por isso que ela é 0. Uma outra coisa que eu posso mostrar para vocês é o NetVersion. Esses que eu estou mostrando, se vocês não fizerem todos, não tem problema, depois vocês podem ver no vídeo. A versão 33 é a versão da rede, que comumente seria o ID da rede para o nó local, para reg test. O peer count, a gente pode muito bem usar essa versão de nó local para montar uma rede. Eu costumo fazer isso com Ethereum. Também é fácil fazer com a RSK, mas para a gente montar uma rede remota é um pouquinho mais complicado, porque a gente precisaria liberar algumas portas nos roteadores de vocês. Então, algum dia que a gente tiver presencial, a gente faz essa rede com os nossos locais, aí sim, na mesma rede física, né, com os mesmos IPs, a gente consegue montar uma rede. Uma coisa bem divertida para a gente fazer. O peer count, ele mostra quantos nós você tem na sua rede. Então, no caso, a gente não tem nenhum além do nosso, por isso que o peer count é 0. Uma coisa bem legal de ver é o personal. E agora que eu vi que eu não estou passando os comandos para vocês, né? Vou até colocar todos lá primeiro. Então, o que eu fiz? Eu fiz o gas price. Eu fiz a NetVersion. E o peer count. O peer count foi o último. E aí sim a gente vai para o personal. O personal, ele é bem legal, porque ele mostra todas as suas contas. Então dá uma olhada que a gente tem um montão de contas. Tá? Então são essas as contas que eu tenho aqui. E aí essas contas, elas estão pré-configuradas, então, no nó local da RSK. Essa outra parte, para agora, a gente não precisa se preocupar, o importante é a gente saber que tem as contas. Eu posso acessar essas contas como contas, elas são um array, né, um vetor com todas elas. Então, essa é a posição 0, é a conta 0, conta 1, conta 2 e por aí vai. Cada uma tem a sua posição no vetor. Também posso acessar pelo nome, a gente vai fazer as duas coisas. Então, o list accounts, ele mostra só aquela parte das contas, ao invés de mostrar tudo. Então, esse aqui é o list account, tenho só as contas. Ai, cheguei onde eu queria. Eu queria ficar aqui, porque daí a gente consegue ver até quantas são. Ó, eu tenho 10, 11 contas pré-configuradas.
para a gente listar as contas é esse. Tá? E agora a gente vai criar uma conta nova. Esse comando para criar conta nova, então, é o new account, e aqui dentro eu estou colocando a senha que eu quero para minha conta. O que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo no meu computador que vai representar essa conta, e esse arquivo é onde vai ter a chave pública e a chave privada. Ele vai estar criptografado com esta senha. Então, para conseguir utilizar a minha conta depois, precisaria descriptografar com essa senha. No nosso caso do nó local, as contas ficam desbloqueadas, então não necessariamente eu vou realmente desbloquear, mas em um nó público, num outro tipo de nó, a gente precisa desbloquear a conta com isso. Então eu vou pegar o comandinho que eu coloquei aqui para vocês. E eu criei essa conta nova, olha o número da minha conta, eu vou copiar e colocar lá no pad também. Se vocês quiserem colocar o de vocês aqui, pode colocar. Enquanto isso... E aí, onde vocês estão agora? Vocês já conseguiram fazer o attach do GEF enquanto eu estava explicando? Oh, muito bom. O Osmir já está comigo, a Carol também. Ótimo. Então, se vocês criaram contas, coloca as contas de vocês aqui no pad pra gente. Opa, tá aparecendo uma conta. Muito bom. E aí, tá bom. O Osmir colocou uma conta. Eu não vou fazer isso imediatamente, mas é para vocês pensarem. Será que eu vou conseguir ver o saldo do Osmir ou da Carol? Provavelmente não, porque nós não estamos na mesma rede, a gente está num nó local, então o meu nó está dentro do meu computador, eu não consigo com o meu nó enxergar o nó dele ou o nó da Carol. Se essas contas tivessem sido criadas numa rede pública, na mainnet ou na testnet, aí a gente conseguiria ver os saldos uns dos outros, ou se a gente estivesse numa rede com os nossos computadores também. Então, dessa vez a gente não consegue ver o saldo dos outros, mas a gente consegue ver os nossos, pelo menos. Eu vou pegar o saldo de uma conta qualquer aqui, eu escolhi a conta 1 para pegar um saldo. Então, desse jeito eu pego o saldo da conta 1. E aí ele me retorna um número muito estranho. Como é que eu vou saber 30 zeros? Olha só. Então, deixa eu facilitar isso, porque esse saldo ele está mostrando como se fosse o Whey. Lembra que a gente está usando um nó do GEF, né, que é do Ethereum. Então, para a gente melhorar um pouquinho a nossa vida, eu vou pedir para ele converter esse saldo de Whey para Ether. Então, desses 30 zeros, ele vai tirar 18, que seriam o equivalente às casas decimais do Ether. Vai melhorar um pouquinho. E aí eu tenho um número um pouquinho menor. Mesmo assim, é um número grande, mas esse é o padrão do nó local da RSK, que ele, quando a gente cria um nó, naturalmente a gente tem milhão, bilhão, 1 trilhão de RBTCs. Me sinto muito feliz, muito rica com 1 trilhão de RBTCs, mesmo que sejam só do meu computador. Dá uma sensação de riqueza muito boa. E da mesma forma que eu vi o saldo dessa conta assim, eu posso ver o saldo de uma conta através de um endereço. Então aqui eu tinha uma conta qualquer, mas eu quero ver a minha. Aqui eu criei agora. Eu vou trocar a minha conta.
vou procurar meu saldo. E eu errei alguma coisa, faltou um parênteses. E meu saldo é 0. Então aqui tem 2 parênteses no final, hein? Um do Get Balance e um do From Way. Ah, tem mais coisa ainda, porque era para colocar o éter. Se eu colocar esse comando direito, ele tá ruim. Esse é o comando correto. Então, com esse comando aqui, eu vou conseguir ver. Vai dar 0 do mesmo jeito, né? Mas... Então, o que acontece? As contas que vieram pré-configuradas no nó da RSK, elas vieram, então, com 1 trilhão de RBTCs. Porém, a conta que a gente criou agora, ela não tem nada. A próxima etapa é transferir alguma coisa para a nossa conta. Antes de transferir, eu quero ver o saldo de um de vocês. Eu vou ver o saldo da Carol. Só para provar aquilo que eu falei para vocês, que também vai ser 0, né? Mas depois de fazer uma transferência, a gente tenta de novo. Então, é um saldo de uma conta que não está no meu blockchain, está no blockchain dela só. No caso é 0 porque as duas contas não têm nada. Mas mesmo depois que ela fizer uma transferência, vai continuar sendo 0. Próxima etapa. Vamos fazer uma transferência. Então, para eu fazer uma transferência, eu vou transferir daquela conta 1 que eu tinha olhado antes, para a minha conta nova, que é essa aqui. E eu estou transferindo 3 bilhões de RBTCs. Não são Ethers, são RBTCs, lembre-se disso. Então, lá vou eu. Transferência feita, eu tenho como retorno um hash. Então, esse é o hash da transação. Eu poderia depois até olhar essa transação, eu não vou fazer isso hoje. E esse hash eu não consigo olhar em nenhum, nada do tipo Etherscan ou RSK Explorer, porque ele é local. Eu teria que conectar o Explorer na minha rede local. Então, para a gente ver alguma coisa da transação, só por aqui mesmo. Mas o que eu quero fazer agora é olhar meu saldo de novo. Essa conta da Carol, essa é a minha. Uau, olha lá, lá estão os meus 3 bilhões de RBTCs. E se eu olhar o saldo da conta 1 também, a minha conta 1 tem agora 7 bilhões, ou seja, eu tinha 1 trilhão e eu dividi. Uma conta agora tem 3 bilhões e a outra conta tem os 7 bilhões. E assim dividir. E para vocês, alguém já fez a transferência? Eu queria que um de vocês me dissessem que fez a transferência para eu tentar olhar o saldo de vocês, só para ver que o saldo de vocês aqui vai continuar sendo 0. A Carol já fez. É bom que a Carol já está na minha memória aqui. Vamos lá. Então, a conta da Carol é a final 23. Continua 0. E vai continuar 0 para mim, porque eu não estou no mesmo blockchain que ela. Para você, Carol, apareceu um saldo aí agora? Então, eu acho que esse sim é do saldo. Ah, ela fez uma transferência diferente. E também apareceu um saldo. Muito bom. Perfeito. Então, essa primeira parte do nosso workshop era para mostrar como a gente podia interagir com essa parte de contas e fazer interação com o nosso nó local. Agora a gente vai publicar um Smart Contract e aí sim interagir com esse Smart Contract por aqui. Então, eu estou agora no segundo tutorial. Esse tutorial aqui, então nós acabamos. E eu vou para este tutorial. Essa primeira parte do tutorial nós já fizemos, então a gente vai para o remix. E o meu remix, ele aparece 500 mil coisas, gente.
eu estou sempre fazendo testes aqui, ele é emocionante. Em alguns casos, é importante que a gente não entre no remix com HTTPS. Para agora, a gente pode entrar. Quando a gente mexer no front-end, que vai ser num dos próximos workshops, aí a gente não pode. Então, eu estou conectada no remix agora. E aí, no remix, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher o environment, Solidity. E eu vou criar um smart contract chamado register.sol. Esse aqui, ó. Eu vou criar ele de novo, ele vai criar um register 1. Para criar então, repetindo, eu vou aqui no home, eu tenho que escolher o environment Solidity. Aí ele até abre o compilador aqui do lado. Depois eu vou no segundo botãozinho do lado esquerdo, onde tem os arquivos, clico no sinal de mais e vou criar o register.sol. Como eu já tenho um, ele vai criar o register 1. Mas é a mesma coisa. Aí esse é o nosso smart contract que eu vou passar para vocês agora. Tá lá no pad o nosso smart contract. Deixa eu facilitar a vida de vocês aqui um pouquinho. Então, enquanto vocês estão copiando, eu vou falar o que o nosso smart contract tem. Lembra aquilo que a gente falou do Pragma? Olha ele aqui, ó. Eu só estou dizendo que eu estou utilizando a versão do Solidity 0.5.4. Existem versões mais novas, porém, para a gente fazer essa parte de publicação pelo GEF, a gente precisa estar nessa versão. As versões mais novas, eles mudaram algumas coisas que não estão funcionando tão bem quanto nessa versão. Então, eu recomendo vocês utilizarem a 0.5.4 para isso. Pelo menos para essa interação com o GEF, tá? Para outras coisas, tudo bem. Depois eu estou declarando o meu smart contract com a palavra contract, ele chama register. Eu não tenho construtor, nem precisaria, é uma coisa opcional, é só se eu quisesse inicializar o meu smart contract. Eu tenho uma variável do tipo string, que é private, ou seja, essa variável a gente consegue ver na hora que está criando o smart contract, ou quando alguém tentar alterar, mas a gente não consegue chamar a variável diretamente. Em seguida, eu tenho uma função que chama setInfo, que eu passo nessa função uma informação nova, que é esse info com tracinho, e essa informação que eu passei aqui, ela vai ser armazenada na variável info do smart contract. Então, por exemplo, quando eu chamo essa função setInfo, alguém pode monitorar as chamadas dessa função e ver que informação eu estou guardando lá dentro. Mas eu diretamente, pela estrutura desse smart contract, eu não consigo olhar o que está na variável info. Porém, como eu quero olhar também, eu criei uma segunda função. Eu criei a função que chama getInfo, que é simplesmente para retornar o valor que está armazenado na variável info. Uma coisa diferente de uma e da outra é que a getInfo, ela é declarada como uma view. Toda view é um tipo de função que ela não está alterando nada no blockchain. Ela só está trazendo uma informação que já está salva lá dentro sem alterar o seu valor. É o que a gente fala que não está alterando o estado. Então, aqui no caso, a getInfo, ela não está alterando nada, ela está simplesmente olhando o valor da variável info e retornando para a gente aqui como uma string. E é isso que tem no nosso smart contract. É super simples. Depois que meu smart contract está pronto, é importante a gente configurar o compilador. No meu caso, como ele está com o autocompile selecionado, automaticamente ele já compilou o meu smart contract e ele já pôs um símbolo verdinho aqui do lado para dizer que a compilação está ok, está tudo em ordem. No caso de vocês, se não tiver, você pode clicar no autocompile, deixar ele selecionado, e de qualquer forma, para reforçar, clica no compile register.sol, que ele vai fazer a compilação de novo. Com isso feito, agora eu vou fazer uma coisa assim que é bem emocionante. A gente, nessa tela do Solidity Compiler, a gente tem que ir mais para baixo na tela, tá? Nessa parte de baixo. Vou passar aqui para vocês.
compilation details. E aí eu vou procurar um negócio chamado Web3 deploy. Então, compilation details. Vou fazer um scroll aqui até o Web3 deploy. Aí do lado do Web3 deploy tem esse sinalzinho para eu fazer uma cópia, para eu copiar o que está aqui para o Clipboard. Então eu vou copiar. Vou deixar na memória por enquanto. Está lá na memória. E aí, eu vou criar um arquivo para colocar essa informação. Então, esse arquivo eu vou criar lá na minha pasta onde está o register. Eu vou abrir o Visual Code, mas se vocês quiserem até fazer em qualquer outro lugar, no Notepad que seja, vocês podem criar. Aqui está, então eu estou na minha pasta register, eu não tenho nada nela ainda. Eu vou criar um arquivo chamado register.js, porque ele é um arquivo JavaScript. E vou colar aquele conteúdo. E o que eu tenho nesse conteúdo? A primeira linha, esse web3.eth.content, ele está criando um esqueleto de Smart Content com essa declaração que está aqui dentro. Isso que está aqui dentro, que vai de um colchete até o outro colchete, que está aqui, ele é a ABI do Smart Content. E aí, para quem não sabe o que é uma ABI, a ABI ela é a Application Binary Interface. São as saídas, entradas e saídas que a gente tem com esse Smart Content. Então, ela declara como a gente consegue interagir com esse Smart Content. Então, no nosso caso, a gente tem duas funções. Uma que é a getInfo e outra que é a setInfo, que vai estar em algum canto aqui no meio. Tá? E a setInfo está aqui. Então, é isso que ele está dizendo para a gente, que a gente tem a getInfo e a setInfo. Mais nada, porque a outra, a própria variável, ela é privada, então ela não vai aparecer aqui. Como eu falei para vocês, isso aqui é um esqueleto. Então, o esqueleto, ele pode ser colocado em qualquer Smart Content. Então, eu ainda não criei o Smart Content, só estou dizendo que ele tem que ter essa estrutura. Aqui embaixo, eu estou criando uma variável chamada register, que ele está em cima desse esqueleto, ele está fazendo um novo Smart Content, utilizando esse esqueleto. Ele vai fazer essa publicação a partir da conta 0, daquela estrutura de contas que a gente viu no personal. E aqui é o bytecode do nosso Smart Content. Então, esses númerozinhos todos aí, hexadecimais, eles compõem o nosso Smart Content. Então, o Solidity, ele já foi compilado para opcodes e dos opcodes para esse bytecode que a gente está vendo aqui. E aqui o limite de gas para publicar. Depois que ele for minerado, ou seja, que a transação da criação do Smart Content tiver validado num bloco, ele vai devolver para a gente o endereço do nosso Smart Content e o hash da transação. Então, eu preciso lembrar de salvar o arquivo, não se esqueçam de salvá-lo. E eu até posso copiar o meu para vocês. Vocês só têm que tomar cuidado porque pode ser que ele quebre alguma coisa aqui, tá? O ideal é que vocês copiem, façam vocês mesmos esse caminho, tá? E o próximo passo é fazer o deploy dele. O deploy, a gente vai usar uma função bem interessante, que é o load script. Então, ó, eu já estou aqui embaixo, criei. Lá está o meu arquivo. Então, a gente vai fazer esse load script. Como eu já estou na própria pasta, eu fiz o attach na própria pasta onde eu criei o register, eu nem preciso de tudo isso. Se eu simplesmente fizer isso aqui, vai funcionar. Então, eu vou no meu node.gef e aqui eu vou pedir para ler esse script. Então, ele vai ler um arquivo JavaScript. Eu podia colocar outras coisas nesse arquivo, como, por exemplo, essas buscas de saldo. N coisas eu posso colocar lá dentro. No caso, a gente vai publicar um Smart Content. Então, botão direito, ele já apareceu lá. Então, Enter. Ele não está no lugar certo. Puxa, deixa eu ver o que eu fiz de errado.
Pois é, mas não está no lugar certo mesmo, né? Então eu preciso descobrir onde eu fui parar, porque eu não estou no lugar certo. Ó, esse R tá maiúsculo e ele tá perdido, eu acho que é com isso, viu? Vou passar, última tentativa, vou passar o caminho inteiro. Então, se o de vocês não funcionar, porque ele tá perdido pelo meu R maiúsculo, tá? Eu até depois eu mostro para vocês que eu tenho certeza que a hora que eu mudei, aqui ele tá num R minúsculo. Mas eu vou deixar então do caminho inteiro aqui. E aqui, ó, vocês viram que foi muito rápido para ele me responder que o contrato está minerado e o resto da transação. Só tem uma dica aqui para vocês. Parece que travou, parece que não aconteceu nada. Aperta Enter, porque o cursor desaparece. A gente tem que apertar Enter para ele voltar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou guardar o endereço do meu Smart Contact. Então, Register Sol. Está lá o endereço do meu Smart Contact. Para agora, eu até nem precisaria guardá-lo, tá? Mas depois, num webinar futuro, no workshop futuro, a gente vai fazer um front-end para ele. E aí, se vocês estiverem com essa estrutura pronta que a gente já fez, vocês podem utilizar o mesmo Smart Contact se vocês guardarem. Então, se vocês quiserem colocar o de vocês aqui no pad também, a gente guarda de todo mundo. Vocês já chegaram aqui na publicação do Smart Contact? Isso, alguém colocou o hash da transação. O ideal é você colocar o endereço do Smart Contact, que é um número menorzinho. As transações, ela tem um hash grande e o address do Smart Contact, ele é o número menor, é o primeiro que aparece. Isso aí, Carol, muito bom. E vamos deixar ele guardado porque daí no próximo tutorial, no próximo webinar, a gente pode usar esse mesmo Smart Contact que já está aqui. Para agora, nosso objetivo é interagir com ele dentro do próprio GEF, que é isso. Então, se a gente apertar o register.tab, eu vejo tudo que está lá dentro. Então, register, ele guardou isso naquela variável no JavaScript, .tab. Que beleza. Register.address. O endereço está lá. Mas eu preciso dar uma revisada no meu console porque o tab não funcionou para tudo. Bom, isso vai ficar pendente para vocês. Vamos continuar. Próxima etapa. Eu quero fazer o getInfo, que é para eu ver que informação que eu tenho lá dentro. Então, aqui, register.getInfo, eu não tenho nada lá dentro. Tudo em ordem. Quando a gente fez a publicação, nós não guardamos nenhuma informação no Smart Contact. Tá perfeito. Então, eu vou colocar uma informação. Eu quero guardar uma informação. Quando eu guardar a informação, eu vou utilizar, então, o setInfo. A informação que eu quero guardar é a RSK. E eu tenho que dizer, por mais que não exista, quando eu fiz essa publicação, só pedia um parâmetro, aqui eu tenho que dizer um segundo parâmetro, que é um parâmetro relacionado a como que é a publicação disso, porque isso aí é uma transação. Então, essa transação, eu tenho que dizer de que conta que eu estou fazendo. Eu poderia, por exemplo, até mudar o valor de gas, mudar o gas limit, mudar outras coisas. Para agora, o que é obrigatório dizer é que
qual é a conta da qual eu vou gastar gas para fazer essa publicação. Poxa, mas eu vou gastar o gas? Não, não vou, porque o gas é zero. Então, na prática, eu não vou gastar nada. Mas esse é um padrão e a gente precisa dizer qual é a conta que a gente vai usar. Eu continuo usando daquela conta 1. Então, eu estou fazendo setinfo da RSK a partir da conta 1. Eu recebi um hash de transação. Ele é grande, parecido com aquele outro ali, porque esse é o padrão dos hashes das transações. Então, a gente antes fez uma transação para criar o Smart Content, e agora a gente está fazendo uma transação para chamar uma função do Smart Content, que é a função setInfo. E se eu fizer o getInfo, agora eu tenho o RSK guardado lá dentro. Repara que para chamar o getInfo, eu não preciso dizer de que conta eu estaria gastando alguma coisa. Por quê? Eu não estou gastando nada quando eu chamo a getInfo. Eu só gasto quando eu chamo a setInfo. Na get, a gente está visualizando a informação dentro do nó. Se a gente estivesse numa rede, isso estaria sendo visualizado no nosso nó local, não é replicado para a rede inteira. No caso do setInfo, é uma transação que a gente está mandando para a rede e que vai ser replicada na rede inteira. Por isso que vai gastar gas, por isso que a gente tem que dizer de que conta que vai acontecer. Então, aqui eu alterei então para o getInfo. E aí nós chegamos no final desse segundo tutorial também. E eu tenho uns minutinhos para conversar com vocês. Vocês me alcançaram? Tá faltando alguma coisa para alguém? Se vocês quiserem até abrir o microfone e falar, também pode agora. Tcharam! É isso aí, a gente quer saber se vocês têm alguma dúvida. Antônio, vamos lá. Onde eu falei para ir na ESK e não no ETH? Isso aí, assim, deixa eu ver, se eu entendi a sua pergunta, você está falando como é que eu disse que eu estou conectando na rede da RSK e não numa rede do Ethereum. Na hora que eu fiz o Geth Attach, eu disse para ele se conectar num nó. E que nó é esse? Então, a gente fez o Geth aqui e a gente fez esse Geth Attach. Isso aqui está dizendo que ele está fazendo um attach, ou seja, se conectando no meu nó local. O 127001 é local. E aí ele está procurando alguma coisa, alguma EVM, ou seja, alguma máquina virtual compatível com Ethereum, na porta 4444. Quando a gente faz isso, por exemplo, com o Geth rodando ele, mesmo sendo o nó de Ethereum, geralmente a porta padrão é 8545. Quando a gente faz isso com o nó local da RSK, a porta padrão é a 4444. Então, é aqui que eu estou dizendo que eu estou fazendo a conexão com este nó que está rodando nessa janela que não aparece nada. E perdi meu chat de novo. Fechei tudo e perdi o chat. Achei. Ah, e eu não estava mostrando a tela para vocês, né? Peraí, deixa eu entrar de novo. Que eu falei, vocês não viram nada. Puxa. E, então, vamos lá. Eu mostrei para vocês aqui. Na linha 42 do nosso pad, eu mostrei para vocês o Geth Attach. Então, o Geth ele pode ser executado isoladamente como sendo um próprio nó do Ethereum, mas quando eu peço para ele fazer um attach,
ele está fazendo uma conexão no nó existente. No caso, não é um nó do Ethereum, ele é um nó da RSK, porque ele é aquela máquina virtual Java que a gente está rodando, então que a gente começou a rodar no terminal 1. Então ela está rodando na nossa máquina, que é o localhost, na porta 4444. Aí. Então acho que agora eu consegui colocar vocês de volta aqui no chat para eu olhar. Bom, gente, mais alguma dúvida? Pode sim, Carol. No arquivo register.js, você pode trocar o from pela nossa conta. Então, aqui, se você quiser colocar, você coloca entre aspas e o número da sua conta lá dentro, tá? E aí ele vai gastar da sua conta. Tem que só lembrar que se você... bom, você já colocou, transferiu o dinheiro para ela, então você pode usar aqui com certeza. O que vocês vão achar estranho é que de repente vocês vão olhar que não aconteceu nada, né? Não gastou dinheiro. Então, se a gente olhar os endereços agora, aqui ó, eu vou olhar o da conta 1 de novo, eu continuo com o mesmo saldo. E isso está assim porque a gente viu lá atrás que o gas price é 0. Então, a gente, no fundo, não está gastando. Mas é um ótimo exercício trocar a conta aqui. Gostei muito da pergunta, Carol. Bom, gente, enquanto vocês pensam se vocês têm mais alguma pergunta, eu vou dando os recados finais. Um dos recados é que, assim, vocês podem se programar, então, pelo menos até o final de abril, toda quarta-feira, às 7h30, nós teremos outros workshops sobre a RSK em português. Ainda tenho que fazer um workshop até uma palestra dizendo tudo sobre a RSK. A gente está indo da parte prática, que eu estou passando alguns conceitos para vocês, e aí até na hora que eu explicar a RSK vai ser mais fácil. Eu já passei um monte de conceito para vocês, por isso que eu estou fazendo as coisas ao contrário dessa vez. E a gente vai ter, está programado workshop para fazer front-end, workshop para vocês entenderem mais sobre coisas de DeFi, para fazer token, tem um monte de coisa legal para a gente fazer aí nas próximas semanas. Eu espero que vocês tenham gostado e vocês podem acompanhar todos os nossos webinars para saber o que vai acontecer na semana que vem. Por aqui, espera aí, developers, webinars. Ai, que legal, Antônio, você leu a saga do Gef. É isso aí mesmo. E assim, no fundo é a saga do Gef que eu tô fazendo aqui. E é bem legal você ter comentado isso, porque... Ih, acho que eu mandei em privado, peraí. É bem legal você ter falado da saga do Gef, porque isso aí foi um artigo que eu publiquei em 2017 para fazer esse tipo de conexão. E eu acho incrível que eu estou agora trabalhando com a RSK, então com outra rede, e eu consigo fazer a mesma coisa. E eu acho que o Antônio Luiz é o Toninho, não é? Bom, eu vim aqui na página dos webinars, vocês podem já ver que os próximos, então a gente está hoje fazendo a parte do GEF. Aí, Toninho, tudo bem? E tem outras coisas aí que estão acontecendo em espanhol, em inglês, esse mesmo agora. Em 10 minutos ele começa em inglês. Quem quiser fazer de novo, praticar o inglês, pode, muda o link e já pode treinar de novo. Amanhã ele vai acontecer em espanhol, também às 6 da tarde, horário Brasil. E aí depois na sexta a gente tem uma palestra sobre os serviços da RIF, tudo que tem. E já a gente está subindo o material da semana que vem. Então toda semana a gente está programando o que vai acontecer na próxima. Espero que vocês tenham gostado. E a Carol perguntou, quando você rodou o Personal List Accounts, é isso mesmo. Os 11 primeiros endereços,
eles já estavam definidos, eles são pré-definidos quando a gente diz que a gente está executando um nó do tipo regtest, ou seja, um nó local, aparecem esses 11 endereços com 1 trilhão de RBTCs em cada um. E depois, o que você criou, ele vai ser o 12º na lista, viu, Carol? Então é isso, gente. Acompanhem a gente aqui pelos nossos webinars. E eu espero vê-los em breve, semana que vem. Ah, 2 coisas para vocês. Número 1, até o final de semana, no máximo, o vídeo vai estar publicado. E eu mostrei os tutoriais para vocês em inglês. Eu vou fazer a versão em português deles e eu estou publicando as versões em português diretamente no meu site. O meu site é o solange.dev, sem ser maiúsculo ali no início. E aí, eu vou passar, então, versões em português no site. Esse workshop estará publicado e toda semana a gente vai fazendo isso, tá bom? Então, espero vê-los novamente semana que vem. E até mais, gente!